É, este evento... Eita, alguém pediu para gravar, agora que eu lembrei. Será? Ok, vou colocar aqui também. Nossa, eu tinha esquecido. Continue. Ai, que bom. Tá gravando. Então é o seguinte, quando a gente fala de interpretação, as pessoas falam que a gente não estuda a interpretação de texto. E é aí que os meninos vão quebrar a cara. Mas vão quebrar a cara sim. Aquele menino que lá no primeiro, segundo ano, ele levou isso meio assim, meio de barriga, digamos assim. O que vai acontecer? Ele, na hora que tiver um texto, por exemplo, com uma... já, na hora que... Só voltar aqui. Ok, aqui de novo. Já está gravando. Então, olha só, o que acontece? Porque quando aparece, por exemplo, um quadro igual Guernica, tem todo um contexto histórico, né? Então, tem todo um contexto histórico. Então, então é muito importante você saber como viveu o Drummond, o que ele escrevia, o que pensava o Machado de Assis. Porque às vezes o camarada coloca um texto. Agora melhorou um pouco, hein? Agora deram a luz aqui. Agora aqui. Isso, mais. É isso, ótimo. Agora vocês conseguem me ver. Obrigada, minha assistente de palco aqui. Então, olha só. Então, o que acontece? Interpretação não é só... Você vai ter que buscar qual é o contexto daquele autor ou daquela imagem, tá? Arte. É muito importante que você, nessa semana, porque no cursinho a gente não teve arte, é muito importante que essa semana você olhe 4 conteúdos de arte, que eu vou passar aqui para vocês. Primeiro, arte contemporânea. É bom você colocar aí na internet, arte contemporânea, tá? Depois, vanguardas europeias. Então, é muito importante você ler um pouquinho sobre as vanguardas europeias. Depois, sobre o modernismo na arte. E, por último, a história da arte. Esses 4 conteúdos. Mas ainda tem mais um que eu gostaria de pedir para vocês. É muito importante que vocês olhem alguns artistas, que eu vou falar o nome deles aqui. Deixa-me ver aqui, porque eu não dou aula de arte, então às vezes eu fico meio perdido, assim, mas vamos lá. Salvador Dalí. É bom que você coloque lá na internet Salvador Dalí e veja 1 ou 2 ou 3. Depois, Salvador Dalí, que é pai do surrealismo. Depois, Pablo Picasso. Picasso cai muito nas provas. Dê uma olhada nos quadros dele, Pablo Picasso. Depois, Portinari. Portinari cai demais, Portinari. Os quadros de Portinari com textos, principalmente textos regionais, textos nordestinos, tá? Aquele quadro, Os Retirantes dele, direto cai, mas cai não é uma vez, não, várias vezes. Então, Salvador Dalí, Picasso, Cândido Portinari. É importante você também dar uma olhada em Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral. É importante você olhar Boteiro, tá? Olhe Boteiro. Tem um pintor que cai muito, eu esqueci o nome dele, mas ele produz, ele tem uma tela chamada O Homem Picando Fumo. Olhem aí na internet que vocês acham ele aí. Dê uma olhada nos quadros dele. É muito importante, o Enem adora fazer essa junção. Beleza? Então a gente falou, eu falei que lê a questão com atenção, linguagem não é só escrita, falei agora de arte, e agora as variantes que uma linguagem tem, né? As variantes que uma linguagem tem. Por exemplo, eu estava antes de... Nós estamos vivendo uma época que é a época do mimimi, né?
As coisas, às vezes, você interpreta do jeito que lhe convém, né? Van Gogh, mas não é o Van Gogh que eu estou falando, não, é o... Deixa eu pesquisar aqui, eu esqueci o nome dele, ele cai demais. Van Gogh, mas não é o Van Gogh que eu queria falar, não, deixa eu achar aqui. Mas voltando só um pouquinho, eu estava olhando, nós estamos vivendo uma época do mimimi, certo? Então, eu estava assistindo agora à tarde uma novela que passa, eu acho que é Laços de Família. Se você pega as novelas de 5, 6 anos para trás, você não é muito raro você encontrar um mordomo branco. É sempre moreno. O mordomo, o motorista. Pode observar nas novelas antigas. Então, por que eu tô falando isso? É porque no Enem, eles utilizam as variantes de linguagem do Brasil todo. Então, expressões do Sul, do Centro-Oeste, do Nordeste, principalmente nas músicas, nos textos musicais, tá? Nos textos musicais. Deixa eu ver como que é o nome do artista aqui. Eu acho que é Almeida Prado, não lembro dele. Vou pegar aqui e falo para vocês. Dê uma olhada nessas imagens. Coloque lá no Google os 10 principais artistas do mundo. Dei uma olhada nas imagens. Agora eu tenho aqui meu telefone, não está acessando aqui. Deixa eu voltar aqui. Aqui, deu certo agora. Deixa eu ver aqui, homem. Ai, gente, não é possível acessar. Oh, gente. Vamos de novo. Então, coloque lá os 10 artistas mais... Homem... Almeida, eu falei Almeida Prado, é Almeida Júnior. Esse quadro dele aqui, ó, acho que agora vai dar. Esse é um. Aí tem um outro dele tocando viola. Esses quadros, ele é do Caipira Picando Fumo, é uma pintura de Almeida Júnior, de 1893. Esse quadro, e mais uns outros nessa mesma linha regional, cai muito comparando com o Monteiro Lobato, com textos do Monteiro Lobato, textos regionais. Então, seria mais ou menos isso, tá? A arte contemporânea, as vanguardas europeias, o modernismo, história da arte, as variantes da linguagem. E uma última observação, cuidado com as propagandas. As propagandas, eles não querem que você saiba o teor do produto. Aí ele vai te colocar uma propaganda para perguntar sobre função de linguagem. Ele vai te colocar uma propaganda para perguntar sobre conjugação de verbo. Ele vai colocar uma propaganda para falar de um contexto, tá? Então, cuidado com as propagandas. Mas olha, gente, eu vou falar aqui muito claramente para vocês. A prova do Enem, ela é muito tranquila. A única coisa que pode tirar a sua vaga é o seu nervosismo. Só isso. Caso contrário, esses alunos que estão aqui e que eu os conheço de pouco tempo, mas igual hoje é 4 de janeiro, olha aqui, eu tenho 25 pessoas aqui conversando com a gente. E onde estão os outros colegas das classes, das salas de vocês? Cada sala aí, por exemplo, estou vendo aluno aqui do Colégio Militar, cada sala lá tem no mínimo 30 alunos de terceiro ano. Cadê os outros alunos? Eu trabalho em escolas particulares aqui. Esse ano, eu ainda não dei aula. E, pelo jeito, não vou dar aula. Lá em Goiânia já é certeza. Me avisaram, Guto, você não vai ter aula porque os meninos não querem. Não é a minha aula. Eles não querem aula mais. Então, eu falo para vocês que a única coisa que pode tirar a sua vaga, irmão, é o nervosismo. Se você ficar tranquilo, ficar calmo, você não vai perder essa vaga sua, porque trabalhar você trabalhou. Eu não tenho dúvida. Beleza? Firmeza?
Agora, o que eu quero conversar com vocês? Eu quero conversar aqui com vocês o seguinte, olha aqui, ó. Vocês estão vendo? Ah, não estão vendo nada não, né? Ó, vamos lá. Share screen. Alguém falou aqui alguma coisa aqui. Deixa eu olhar aqui. Van Gogh. A Anne falou saudades. Idem. Beleza, então vamos aqui. Como é que eu faço aqui, gente? Aqui vem para cá. Aqui é assim. Beleza. Olha só, eu quero conversar com vocês isso aqui, ó. Ó, esse texto, eu já fiz essa questão com vocês. Vocês lembram dela? Sim ou não? Fala, sim. Vocês lembram que vocês fizeram essa questão comigo? Fala, sim, não. 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 Então, eu vou pedir para vocês o seguinte: eu gostaria que vocês fizessem a leitura. Aqui está o texto, tá? Aí eu gostaria que vocês fizessem essa questão. Alguém falou aqui alguma coisa. Deixe-me ver. Não, falar não. Beleza. Então, eu gostaria que vocês fizessem essa questão. 1 minuto. Eita, deixa eu tirar isso aqui. Beleza. 1 minuto. Professora, não teria nada a mais, não? Não. Tem. O nome dela é Áporo. Áporo. O nome dela é Áporo. Difícil, né? Não me deem a resposta. Faça você a questão, aí eu vou falar do texto e aí a gente chega a uma conclusão. Alguém falou aqui. C. Pode ser. Mas olha só, primeiro, o nome da poesia é Áporo. Professor, eu não sei o que é Áporo. Isso vocês vão encontrar o tempo todo nas provas. Então, vou ter que ir pelo contexto, tá bom? Áporo. Deixa eu tirar aqui, esse está me incomodando. E incomoda alguém aqui que eu sei. Olha aqui. Um inseto. Primeiro, autor desse texto, Carlos Drummond de Andrade. Minas Gerais. Minério. Certo? Né? Minas Gerais. Olha só como é que interpretação não é só ler, né? Um inseto cava sem alarme, perfurando a terra, sem achar saída. Que trabalho cansativo, que país fechado. Enlace de noite, raiz e minério? Enlace é como se fosse um casamento. Eis que o labirinto, razão, mistério, presto se desata. Em verde, sozinha, anti-euclidiana, uma orquídea forma-se. Jesus amado, que texto mais maluco! Então, aqui o Drummond, Drummond, classifica sua poesia em 9 partes. Então, ele fala da terra, ele tem poesia social, ele fala da terra natal dele, ele fala do homem em si mesmado, e assim vai indo, tá? Então, eu já visualizei. Aí ele fala assim, assinale aquele que no qual se encaixa o poema acima. Primeira coisa, a própria poesia não é, porque ele não está falando da própria poesia. Da própria poesia seria, penetra surdamente no reino das palavras, lá estão os poemas que esperam ser escritos. E pergunta sem interesse pela resposta, pobre ou terrível, trouxesse a chave? Aí está falando da poesia. Então, a letra A não é. A letra B, ele não está falando de amigo, igual tem lá em Poema de Sete Faces, ou Confidência de Itabirano, que ele fala, de lá eu trouxe esse coro de anta e esse santo do velho Alfredo Duval.
que é um amigo dele. Não está falando de amigo. Então, olha aqui, ou é a letra C, ou é a letra D, ou é a letra E. O indivíduo também, ele não está falando do indivíduo. Ele não está falando do indivíduo. Né? Igual, por exemplo, o poema de Sete Faces, que ele fala do indivíduo em 7 fases, em 7 faces. Então, ou é choque social ou é exercícios lúdicos. O que são exercícios lúdicos? Exercícios lúdicos são brincadeiras com a palavra. O que caracteriza a forma euclidiana? Pela perfeição. Né? Então, aqui é anti-euclidiana. Anti-euclidiana seria anti-perfeição. Então, ou é a letra C ou é a letra D. Mas olha aqui, os poemas sociais do Drummond, eles são poemas, por exemplo... deixa-me ver aqui, alguém falou alguma coisa aqui. Olha aqui, os poemas do Drummond, sociais, são poemas mais... por exemplo, vamos juntos, de mãos dadas, não serei o amante de uma só mulher, não ficarei nas janelas vendo a vida acontecer. Ele tem um elemento igual, por exemplo, ele tem um poema que ele fala da Vale do Rio Doce, da exploração de minério. Então, o choque social dele é mais contundente. Então, essa questão, que é uma questão muito difícil, ela é uma questão muito difícil. Quando eu coloco essa questão na prova, é porque lá na minha prova eu coloco uma questão difícil, uma fácil e uma média. Ela está na categoria das difíceis. Então, essa aqui seria a letra D, exercícios lúdicos de alguém que está cavando a terra, procurando alguma coisa que forma... Aí ele está cavando a terra, mas você sabe o que vai levá-lo a pensar em choque social? É isso aqui, ó, em país bloqueado. Então, isso te leva para um caos social, mas não é a letra D. Difícil, não é? Difícil ou não? Olha aqui, vamos para a próxima. Agora, essa aqui é o seguinte. Ai, Jesus. Ai. Essa aqui... Ali, se... Essa aqui eu quero que vocês façam assim, ó. Eu quero... Primeiro, essa também é uma questão difícil, tá? Essa aqui... A primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui, ó, que eu tenho um poema de Leminski, tá? Paulo Leminski. Então, já sei que ela é do modernismo, do concretismo, tá? Então, aqui você tem um poema, olha aqui a construção dele, completamente fora da forma, né? Eu posso chamá-lo até de poema concreto, porque ele tem um tipo de imagem, beleza? Tranquilo? Agora, olha só. Eu vou pedir para vocês fazerem essa questão para escolher a questão errada. A questão errada. Porque essa questão ela foi meio que montada, tá bom? São várias questões em uma só. 30 segundos, não me fale qual é o item que está errado, e depois aí nós vamos estudar melopeia, logopeia, essas coisas todas. Meninos e meninas, rapazes e moças, olha só o que nós estamos... Eu tive um aluno que foi meu professor, e ele falava o seguinte, quando você não souber nada, você pega a palavra. O que está pegando aqui para a gente? É esse negócio aqui, logopeia.
fonopeia ou fonopaico. Melopeia, fanopeia. Se você é isso que a dificuldade está aqui. E aí eu vou mudar a tela para a gente estudar aqui, ó. Melopeia, aspecto musical do poema, elementos da sonoridade ou melodia do texto. Então, melodia está ligado a texto. Eu tenho certeza absoluta. Gente, desculpa. Se é certeza, claro que é absoluta. Então, eu usei um pleonasmo enfático, tá bom? Eu tenho certeza que vocês não viram isso no ensino médio, porque a gente que é professor, quando chega nessa parte de teoria, a gente passa... Adriano. Oi? Pode falar. Alguém ia falar alguma coisa e parou. Fala que eu te escuto. Não? Ah, tá. Olha aqui, meus amores, olha aqui, ó, melopeia, tá? Então, o que seria aqui? Melo é de melodia de música. Peia dentro, né? Fã é imagem, disposição das imagens do poema, os elementos que constrói a imaginação, né? A imaginação. Então, olha aqui, ó. E logo vem de... Opa, desculpa. Logo vem de ideia, logosofia. Cadê sua máscara? Hã? Minha Pega lá máscara? sua máscara. É para eu pegar a Tem em cima máscara? da minha cama. É para eu Uda pegar... chegou. Hã? Uda chegou. Espera aqui. Sua irmã vai pegar a máscara. É para eu pegar a máscara também ou não? Não. Então tá. Olha aqui. Vocês entenderam então? Aqui, ó. Logopé é o arranjo de ideias. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o exemplo aqui, ó. Melopeia, som. Fanopeia, imagem, né? E logopeia, reflexão. Olha aqui. Prendo minha parabólica, princesinha parabólica, o pecado mora ao lado, o paraíso paira no ar. Então, quando o cara usa uma aliteração, ele está produzindo uma melopeia. Melopeia são os sons no poema. É pau, é pedra, é o fim do caminho. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Isso é uma melopeia. Difícil? Vozes veladas, veludosas vozes. Aí cai uma desgrama de uma palavra dessa, você fica doido lá na hora da prova. Não precisa ficar doidão, que você está preparado. Beleza? Agora, olha aqui, ó. Fanopeia. É uma imagem, né? É uma imagem que vai surgir. Vê como o verão subitamente... Alguém falou aqui... Pessoal, cuidado. Segura. Vê como o verão subitamente se faz água no teu peito e à noite se faz barco e minha mão marinheiro. Gente, olha a imagem que é construída aí. Vê como o verão subitamente se faz água no teu peito e à noite se faz barco e minha mão marinheiro. Então ele constrói uma imagem, né, de aproximação da sua amada, tendo como fonte de inspiração a noite, o barco e o marinheiro. Agora, olha só uma reflexão. Aqui, ó. Olha uma reflexão, que é a logopeia. No suor do rosto, o gosto do nosso pão diário. Sal, salário. Ô, gente, é um negócio tão interessante, né? Você ouve aí muitas pessoas, né? No momento que nós estamos vivendo, né? Um momento assim que a gente precisa de muito cuidado, né? Mas a gente precisa trabalhar porque as contas não param de chegar. Está faltando, as coisas estão aumentando porque está faltando. Nós tivemos um buraco na cadeia produtiva lá de agosto até outubro, quando a gente comeu e gastou todas as reservas. Mas olha aqui, no
suor do rosto, o gosto do nosso pão diário, sal. Olha ele falando do sal, do suor, que é o que? É o salário. Não dá para a gente viver sem salário, né? Não dá para. Como é que vai viver sem trabalhar? E a gente vê a sociedade aí com tanta hipocrisia, né? Nossa, não, eu não posso nem falar, porque senão isso aqui é gravado, depois alguém ainda briga comigo. Mas a gente vê tanta hipocrisia e, eu sou professor. Vou falar da minha classe. Eu sou professor porque eu amo dar aula. Eu amo dar aula, sim. Eu amo dar aula, sim. Porém, se eles não me pagarem, como que eu vou pagar as contas aqui de casa? Eu vou ter que fazer outra coisa, né? Claro que eu gosto de dar aula, mas eu não dou aula de graça, né? Então seria isso. Agora vamos voltar na questão. Agora não tem como errar não, né, gente? Agora é partir para o crime, né? É ou não é? Então vamos aqui, ó. Olha só. Vou marcar o poema assim é marcado pelo emprego de uma melopéia intensa. Ali só, ali só, ali se Alice visse, quando Alice viu e não disse se Alice dissesse, quanta palavra veio e não desce? O poema é marcado pela melopéia, sim, intensa, sim, cuja musicalidade se sustenta pelos sons sibilantes. Alice, visse, desce. Então, essa aqui está correta. O eu lírico do poema se aproveita de uma fanopeia livre com imagens racionais. Eu até tenho a fanopeia, que é a imagem, mas racional. Ali, só ali, se ali, se Alice visse. Se tem uma coisa que não tem aí, é o quê? Racionalidade. O poema traz um jogo de ideias. Maravilha. Logopeia, certo? Que se materializa pelo jogo de palavras. Verdade. Ali, só, ali, se, Alice, visse, disse. Ele trabalha isso, né? Então, a número 1 e a número 3 estão corretas. O emprego dos vocábulos fonológicos e fonográficos, fonológicos sons e fonográficos escritos, participam tanto do jogo da imagem quanto o jogo da análise. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É uma questão difícil. Hoje nós fizemos 2 questões difíceis, mas que se cair isso aí na sua prova, você não vai errar, tá? Logopeia, fanopeia, beleza? Beleza? Tranquilo? Agora vamos para outra aqui, Rapidex. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Só uma para eu me sentir útil. Professor, pode ser pergunta fora da aula? Pode. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês falaram aquele negócio do professor que eu pedi para vocês falarem? Gente, hoje vocês estão ruins para conversar hoje, hein? Vixe. Falar, não, esqueci. Tá bom. Vixe, esqueci. Não, tem nada, não. Então, tá bom. Vamos, então, para close. Ainda não falei também, mas vai falar. Beleza? Ainda. Tá jóia. Então, vamos aqui, então. Agora, eu quero de vocês, de novo, vamos lá. Revisão 04. Alguém falou aqui alguma coisa. Ainda não. Ok. Olha só. Vocês estão vendo o que aí? Vou tirar isso aqui para ficar menor. O que eu gostaria de vocês agora? Aqui nós temos um negócio muito bacana. Muito bacana. Muito bacana. Olha só. Essa questão não é do Enem, mas ela é a cara do Enem. Então, o que eu gostaria de vocês? Eu gostaria que vocês observassem toda a imagem, bullying. Isso não é brincadeira. Olha que essa imagem aqui,
Aí aqui eu tenho aqui os diversos tipos de bullying aqui, ó. O que que eu tenho aqui, ó? Ceguinho, baleia, rato, sei que oreudo, burro, corno e assim vai indo. Beleza? Tranquilo? Só que é interessante, a gente só percebe isso quando quando é alguma coisa. O que mais aqui? Alguém falou alguma coisa aqui? Não? Não? Ah, então tá, falou não. Olha aqui, então aqui, bacana essa charge aqui, né? Essa imagem. As informações presentes na campanha contra o bullying evidenciam a intenção de, olha, senhoras e senhores, rapazes e moças, e alguns objetos não identificados. A prova lá, quem elaborou a prova, deveria ter colocado isso aqui desse jeito aqui, ó, tá? Vou colocar assim, poderia ter feito desse jeito para ficar bonitinho, porque se você faz isso na sua redação, aquela maldosa daquela professora de redação vai e grifa você, não é isso? Gente, um minuto não, 30 segundos para vocês marcarem aí na sua reflexão. Ô, gente, vamos eliminar o que não tem nada a ver com a gente, aquela alternativa idiota. Alternativa idiota. Nem pensar. Essa letra B, nem pensar. Tá? Na vida, elencar os malefícios na vida causado pelo bullying na vida de uma criança. Aqui não fala isso. Porque eu, enquanto adulto, eu posso ser chamado de oreudo, de baleia, ó, de cegueta, beleza? Provocar uma reflexão sobre a violência física. Opa! Assim, eu não gosto, assim, como eu estudei direito, né? Então violência física é agressão, tá no Código Penal, não é bullying. Pode ser uma evolução do bullying, mas é crime. Agressão é crime. Você agredir seu colega, puxar o cabelo, dar um chute na costela dele. Então, a alternativa aqui também está fraca. Denunciar a pouca atenção dada à criança que sofrem bullying nas escolas. Ô, gente, esse cartaz, lembra que eu falei? Atenção com a propaganda. Esse cartaz, ele não está denunciando a pouca atenção, não. Ele só está falando assim, ó, isso não é brincadeira. Então, ou é a letra A, ou é a letra E de estamos felizes, por isso vamos à lagoa pescar. Olha os verbos. Destacar as diferentes ofensas. Não é isso que ele quer. Alertar sobre a relação existente entre bullying e determinadas brincadeiras. Então aqui sim, aí eu tenho aqui zoiudo, narigudo, rato, burro. Eu não estou enxergando, não estou conseguindo ver o que é isso aqui também, né? Então seria mais ou menos isso. Ô, gente, como que você vai errar uma questão dessa na prova? Você não vai errar isso nunca, beleza? Vamos aqui então para essa. Tranquilo? Alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Sim ou não? Olha só, essa questão ela também não é do Enem, mas ela é muito bacana. Deem uma olhada nessa questão, por favor, 1 minuto.
Alguém mandou mensagem aqui. Boa, a Lavínia. Gente, então vamos então por eliminação. Olha, não, gente, tem dó, eu fico com raiva disso. Eu trouxe essa questão por causa da imagem, que o Enem adora fazer isso. Vocês vão lembrar de mim na hora da prova. Não interrompa a linha da vida. Dois sangue, é simples, faz muito bem. Olha aqui, ó. Ó, esse detalhe aqui, ó. Né? Aí fala assim, a imagem da caneta de tinta vermelha associada às frases do cartaz é utilizada na campanha para mostrar possível doador que... Então, aqui tá, só nessa pedacinho aqui, ó, vai estar de vermelho lá na sua prova, né? O certo deveria ser assim, não sei se vai ser. Olha, letra A, não vou nem comentar, que a doação faz bem à saúde. Não é isso que o cartaz diz. A linha da vida é fina como o traço da caneta. Também não é o caso. Porém, eu posso, inclusive, utilizar essa imagem e construir um texto para ter essa letra B como alternativa correta. Eu poderia construir um texto em cima disso, mas não é o caso aqui. A atitude... não, gente, para. Não vou ler isso não, tá? Não vou ler isso não. Vou ler isso não. Não vou ler. A caneta... nem vou ler a letra D também. Desculpa aí, tá? Pode ficar grilada aí, arrancar a cabeça, colocar a mão, mas não vou ler. Agora, olha aqui, ó. A reserva do banco de sangue está chegando ao fim. Seria correto. Aqui, ó. É como se... Olha o vermelho do sangue. Ô, gente, isso aqui dá para eu fazer umas 5 questões em cima disso aqui. Só desse texto. O vermelho do sangue, como que está acabando o quê? Né? Não interrompa a linha da vida. Não, olha, a linha, você escreve na linha. Delícia ou não, gente? Não é delícia? É delícia e correr para o abraço. É só correr para o abraço. Agora, questão 3. Alguém gostaria de fazer alguma observação? Sim ou não? Cale-se para sempre. Questão 3. Leia atentamente o Acendedor de Lampiões de Jorge de Lima e assinale a opção correta. Vamos ler então o texto, depois a gente faz. Triste ironia atroz que o senso humano irrita. Ele que doira a noite ilumina a cidade. Talvez não tenha luz na choupana em que habita. Tanta gente também nos outros insinua crenças, religiões, amor, felicidade. Como este acendedor de lampiões da rua. Então, eu quero que você vai imaginar aqui, lá no final do século... final do século passado, início do século XX, que nós tínhamos os acendedores de lampiões. O que era isso? Em algumas cidades, o camarada saía à noite acendendo os lampiões das cidades, né? Igual quem morava na roça. Então, primeira coisa que eu quero lembrar, esse texto é de um cara chamado Jorge de Lima. O Jorge de Lima, ele pertence ao modernismo. Então, olha só o que ele diz aí, ó. Trata-se de um soneto decassílabos, com rimas externas, denotando, pelo cuidado com a forma e temática, pertencer ao movimento parnasiano. Gente, não é... Olha, acabei de falar, Jorge Lima é do modernismo. Parnasianos são 3. Olavo Bilac, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira. O Jorge Lima, ele é parceiro do Drummond, da segunda geração. Então, ó, letra A, vaza. Letra B, o poema retrata a amargura da profissão do acendedor de lampião em uma sociedade que não valoriza o trabalho. Aqui está falando que retrata a amargura dele. Vamos ver se retrata a amargura dele, né? Triste ironia atroz que o senso humano irrita. Ele que doira a noite e ilumina a cidade.
talvez não tenha luz na choupana que habita. Tanta gente também nos outros. Aqui, o eu lírico é que fala, que ele talvez, quem fala é o eu lírico. O eu lírico fala assim, olha, ele sai acendendo os lampiões, talvez na casa dele, ele não tenha o lampião, não tenha a luz. Tem uma música que tem uma música que fala assim, tá vendo aquele edifício, moço? Eu também já trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento. Eu sei que a música, o cara trabalhou lá, mas ele não vai morar lá. É a condição de muitos trabalhadores. O cara trabalha num edifício aqui no Jundiaí, constrói, e ele nunca vai poder morar lá. Né? Ele vai trabalhar na construção de uma escola particular e nunca vai poder entrar na escola particular. Né? O soneto retrata a miséria do subúrbio. Ah, não, gente, para. Não tem nada a ver negócio de tratar de miséria. A temática proposta no poema faz alusão à hipocrisia humana. Olha aqui, ó. Veja que quando você olha aqui, ó, triste ironia atroz que o senso humano irrita, né? Então, essa letra D, gostei dela. A temática proposta do poema faz alusão à hipocrisia humana, principalmente no que diz respeito à crença, religião, amor, felicidade. Pode ser essa? Aqui, ó. Tanta gente também nos outros insinua crença, religião, amor. Pode ser, é verdade. Pode ser a letra D. Hoje eu estava vendo na internet um pastor. Gente, por favor, não estou falando mal do pastor. Até porque tem pastor que o comportamento dele não é bacana, tem padre que o comportamento não é bacana, tem professor que o comportamento não é bacana, tem policial, tem bombeiro, tem político, tem diarista, todas as profissões, tem juiz, advogado, então assim vai indo. Mas é porque eu estava lendo a reportagem de um pastor que foi desmascarado numa sessão solene em que a igreja estava sendo homenageada na Câmara Municipal, e aí, na hora H da homenagem, o marido traído entra e desmascara o pastor. Coloca aí na internet, aí no YouTube, pastor é desmascarado por trair com a mulher, alguma coisa assim, vocês vão encontrar esse vídeo. Então, seria mais ou menos isso, beleza? Agora, olha aqui, questão 4, poema de 7 faces. Olha, quando a gente fala do Carlos Drummond de Andrade, gente, o conteúdo que mais cai de literatura na prova de vocês é o modernismo. E eu falei para vocês assim, gente, modernismo primeira geração, revolução, fazer diferente, reconstruir, mudar, Semana da Arte Moderna, Essa primeira geração, a gente tem uma cobrança mais assim, contundente em relação aos autores, tá? Então você tem que lembrar Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, que é da primeira geração. Você tem que lembrar desses 3 caras. Daí para frente, todos os outros pertencerão à segunda geração ou terceira geração, igual Jorge de Lima, que eu acabei de falar. Então, poema de 7 faces, ele é muito bacana, e aqui entra a interpretação. Se eu fosse você na hora da prova, o que eu faria? Primeira coisa, Drummond, eu vou marcando aqui de vermelho, Drummond, modernismo. 7, eita, 7 é um número místico, né? Gauche, eita, de novo aqui, gente. Eu não sei se é o meu computador que... Mas o certo seria esse aqui também, tá? Desse jeitinho aqui. Olha, Gauche, eu falei para vocês que Gauche quer dizer
torto é uma expressão afrancesada que o próprio Drummond usou para falar dele. Como assim? O Drummond, ele estava à frente do tempo dele. E Ghosh era isso, era um cara que tá à frente do tempo dele. E aí a gente tem um monte de pessoas assim. Chiquinha Gonzaga, Cora Coralina, Clarice Lispector. Engraçado, só falei de mulheres, né? Mas essas mulheres, elas foram excepcionais. Eu não vou falar foram, vou falar são, porque os textos delas estão aí. Mas olha, quando nasci, um anjo torto desses que vive à sombra disse, vai, Carlos, ser gosto na vida. Ou seja, então, já marquei aqui, 7, é como se cada estrofe fosse um comportamento, né? As casas espiam os homens, que correm atrás das mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas brancas, amarelas. Meu Deus, para que tanta perna? Pergunta meu coração, porém meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, é simples. O homem atrás do bigode tem poucos amigos. Meu Deus, por que me abandonastes? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era um fraco, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, não seria uma rima. Seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Eu não queria, não devia te dizer, mas essa lua, esse conhaque, bota a gente comovido como o diabo. Então aqui, ele tem aqui, ó, aqui ele fala do Drummond, Ghosh, poeta, né? Aqui ele fala do homem comum atrás das mulheres com os seus desejos. Aqui o homem interessado, né? Que olha as pernas das mulheres. Aqui o homem atrás do bigode é o sisudismo dele, né? Aqui o homem religioso lá, que isso aqui é uma fala de Jesus, quando está sendo crucificado, ele olha para Deus e fala, meu Pai, por que me abandonastes? Né? E aqui, para o poeta, a solução está nas palavras, nos poemas. E aqui o homem, digamos assim, o homem inebriado, né? Pelas coisas fora da racionalidade. Aí a gente vai descendo. Considerando o poema, pretende-se estabelecer uma análise quanto à sua representação e significado dos pensamentos, de tal forma que o leitor já se encontra envolvido. Assinale V para verdadeiro e falso, para as alternativas de acordo com o texto. Então, essa aqui, gente, se fosse lá no Enem, seria assim: marque a incorreta. Então, vamos responder juntos ou vocês querem que um tempinho? Vou dar um tempinho para vocês. 1 minuto. Vamos lá? Olha só, eu respondi a letra A. Poema de 7 faces já foi considerado por muitos como uma síntese das faces do poema de Drummond. O Ghosh, a crítica social, a poesia metafísica, a condição humana, a metalinguagem, o experimentalismo formal e a ironia. Isso aqui são temas da poesia dele. Então, essa aqui é verdadeira. Mas nós vamos fazer VOF. Ao Ghosh não há saídas, nem o amor, nem a morte, nem mesmo o isolamento, em que se encontra desesperado. Busca-se comunicar com o mundo por meio do canto, mesmo que seja um canto torto.
torto e gauche. Lembram que eu falei assim que gauche significa torto, mas não torto. Não torto de limitação, não. Torto à frente do seu tempo. Então, a letra B também está cocó o quê? Cocó reta. Letra C. O poema apresenta 7 estrofes, que aparentemente nada tem a ver entre si. Essa desvinculação entre elas explica o título do poema. Pode ser, na verdade, é como se fosse flashes. Na segunda, mas aqui na hora da prova você ficaria em dúvida entre a letra C e D. Na segunda estrofe, o autor se sente vítima de uma sociedade cada vez mais egoísta e amarga. É nesta estrofe que o autor extravasa o seu ideal romântico. Vamos ver qual que é a segunda estrofe? Gente, olha aqui. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. Gente, isso aqui essa aqui, ela é falsa por quê? Por que ela é falsa? Porque eu tenho muito mais aqui, eu não tenho aqui o ideal romântico, lá do romantismo. Eu tenho aqui um ideal mais erótico. Se ele falar que foi o ideal romântico do Castro Alves, aí a questão fica correta. Tá? Mas o ideal romântico, não. O ideal romântico do Álvares de Azevedo e tal, essas coisas, ele é um ideal assim muito mais, como que eu diria, muito mais idealizado. Esse aqui não, esse aqui é muito mais carnal. Beleza? Tranquilo? Beleza pura? Então vamos para a última questão, que agora eu vou mudar aqui, ó. Ó, esse texto aqui, ó, lembram dele? Vamos só, ó, questão 5. No poema Morte e Vida Severina, podem-se reconhecer as seguintes características da poesia de João Cabral de Melo Neto. Alguém falou aqui alguma coisa. Tranquilo, de boa, tranquilo. Olha aqui, no poema Morte e Vida Severino, pode-se reconhecer as seguintes características da poesia de João Cabral de Melo Neto. Professor, eu não li nada de Morte e Vida Severina. Tá, você não leu nada, não sabe nada. Olha o título, Morte e Vida Severina. Lá no Nordeste, os caras já nascem com o pé na morte, por uma série de coisas. Então, morte e vida. Veja que o livro deveria se chamar Vida e Morte. Mas lá a morte ela é tão viva. Olha o paradoxo que eu estou criando. A morte é tão viva que o livro chama Morte e Vida Severina. Beleza? Severina por quê? Porque Severina é um nome nordestino, mas principalmente porque eles levam a vida severa. Severa, o abandono dos governantes de lá mesmo. Os governantes de lá mesmo. Um abandono a vegetação, né? a geologia, ela depende. Não é que o Nordeste é pobre, é que depende de algumas. Eu já comentei com vocês isso aqui. A Igreja Universal tem uma fazenda chamada Fazenda Canaã. E lá na Fazenda Canaã eles produzem uva, produzem maçã. E eles importaram técnicas de irrigação do Iraque. Fazenda Canaã. Coloquem na internet, Fazenda Canaã, Igreja Universal. E eles cuidam das crianças lá, parece-me que é perto de Ilhéus. Então, mas eu não li nada, eu consigo, olha aqui, ó. O que eu poderia? No poema, pode-se reconhecer as seguintes características da poesia de João Cabral de Melo Neto. Sátira aos coronéis? Não. Temática urbana? Também não. Memorialismo nostálgico e estilo oral poderia ser personagens da seca e linguagem disciplinada. Essa aqui, você teria que marcar a letra D, tá? A letra D, porque Morte e Vida Severina, Nordeste.
Aí você, se não tem certeza da outra alternativa, você tem que ir no chute. Mas olha, o João Cabral de Melo Neto, ele pertence à terceira fase do modernismo, e nessa terceira fase do modernismo, uma das características dele, ele é chamado engenheiro da palavra. Por quê? Porque ele vai voltar lá no parnasianismo e vai produzir textos com uma palavra muito bem trabalhada. Quer ver um exemplo? Em Morte e Vida Severina, ele produz o poema utilizando os versos heptassílabos. Por quê? Porque os versos heptassílabos esses versos favorecem a memorização. Beleza? Então, essa aqui é a letra D, beleza? Agora, vamos descer para a última aqui, ó. Esse texto é do Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, eu já contei a história dele, ele morreu aos 83 anos e ele tinha um problema que ele é dele aquele poema Pneumotórax. Eu não sei se eu coloquei ele aqui. Não coloquei. Não. Aqui, ó. É dele esse poema aqui. Esse poema Pneumotórax, em que ele relata a limitação que ele tem em função da doença. Então, o poema dele é mais ou menos assim: vou-me embora para Pazárgada, lá sou amigo do rei. Lá tem a mulher que eu quero, na cama que eu escolherei. O Manuel Bandeira, ele queria como ele tinha uma limitação de saúde, então ele teve até na Suíça tratando, né? E lá na Suíça, ele tratou, ele andou procurando, e essa pneumonia não sarava, então ele não podia fazer as coisas que ele fazia normalmente. Ele não poderia fazer as coisas de criança, porque a condição fisiológica dele o limitava. Então aí ele estava numa aula quando de repente Pazárgada era um local em que o imperador Ciro passava as suas férias de verão, veraneava. E aí, no meio da aula, ele falou assim: vou-me embora para Pazárgada. Por quê? Porque ele estava cansado, né? E aí ele fala assim: vou-me embora para Pazárgada, aqui eu não sou feliz, lá a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente que Joana, louca, demente, vem a ser contraparente da nora que eu nunca tive. Ou seja, ele nunca vai ter uma nora, porque ele nunca vai casar e não vai ter filho. Porque a nora é como se fosse uma contraparente. E como eu vou andar de bicicleta, subir em Morro Brabo, subir Pau de Sebo, tomar banho de mar. E quando eu estiver cansado, coisa de criança mesmo, quando eu estiver cansado, mando chamar a mãe d'água para me contar histórias. Histórias Iara, Iemanjá, qualquer coisa do imaginário popular. Lá tem telefone automático, tem alcaloide, tem prostitutas bonitas para a gente namorar. O Manuel Bandeira, ele morou na Lapa, no Rio de Janeiro, e a Lapa, no Rio de Janeiro, era um local de prostituição e tal. Então, ele via as moças entrando, os rapazes, e ele também ficava com vontade. Bem, e quando eu estiver triste de não ter mais jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei, terei a mulher que eu quero, na cama que eu escolherei, vou-me embora para Pazárgada. Então, Pazárgada é um mundo que a ele proporcionar, um mundo que ele é um mundo da imaginação. Eu já estou até respondendo a questão. É um mundo da imaginação. É um mundo que vai proporcionar a ele o que é a realização das coisas que nesse mundo real ele não terá condições. Não terá condições em função da limitação da doença que ele tem. Beleza? E aí, gente, aqui eu tenho um cantor, alguém falou aqui, tipo um céu, tipo um céu, é um lugar em que você se realiza, né?
É um lugar que só vai acontecer na sua mente, né? Não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o futuro. Estou preso à vida e aos meus companheiros. O presente é tão grande, não nos afastemos do presente. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, a vida presente. Ok, aí ele fala assim: explique como um dos textos responde ao escapismo e à fuga da realidade típicas do romântico. Aqui, gente, lá no texto 1 é que ele faz isso, quando ele quer ir para um lugar que é imaginário. Os poetas românticos que faziam isso. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Isso é um escapismo, né? Que saudade que eu tenho da aurora de minha vida, da minha infância querida. Isso é escapismo. A aurora de minha vida é a infância, é a juventude. Então, seria o primeiro texto. Qual é a diferença do texto 1 para o texto 2? O texto 1 é um texto que ele busca o imaginário, né? Coisas que ele não pode realizar. Já o texto 2 não, ele pega e fala assim, ó, nós não vamos fugir dos nossos problemas. Por quê? Porque o tempo é a minha matéria. O tempo presente, a vida presente, papapá, ppp. Galera, então tá, olha só. Eu vou ver com a Jack, ou a Jack. Vou ligar para ela para ver como é que a gente vai ficar, se eu ainda... Na minha cabeça, hoje seria o último dia, né? Mas eu vou ver com ela, de repente ela quer que eu entre mais a semana que vem, e não sei se ela vai fazer uma live, mas eu acho que o momento que a gente faz aqui, esses exercícios desse jeito, eu acho que funciona bem, né? Eu acho que funciona muito bem, é um treinamento muito bom, tá bom? Então tá bom, gente, eu vou encerrar agora que minha garganta já cansou, tá bom? Obrigado vocês, um abraço, beijo grande. Fala alguma coisa aí antes de sair. Obrigado vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.